Boa tarde, irmãos queridos. Aqui estamos mais uma vez para estudar a doutrina espírita através da coleção Fonte Viva. Coleção Fonte Viva, ditada por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Esses amigos incomparáveis, que nos auxiliam tanto no conhecimento da doutrina espírita, que tanto nos ajudam a levar a vocês e, ao mesmo tempo, receber, porque nós, quando damos, recebemos, e, ao mesmo tempo, receber essas instruções que são tão úteis à nossa vida. Hoje nós vamos estudar da coleção Fonte Viva o último livro, Palavras de Vida Eterna. E a lição é a número 179. E se denomina discernir e corrigir. Essa reflexão, Emmanuel nos leva, através dela, a vermos como devemos pensar e agir em relação aos nossos irmãos de jornada, quando nos equivocamos, porque o caminho é difícil para todos, mas todos nós temos um momento em que nos equivocamos. Nós não acertamos sempre, mas às vezes temos quedas maiores, quedas menores, enfim, isso varia de acordo com a situação que nós estamos expostos. E, no entanto, muitos de nós também não sabemos como lidar com essa situação, porque vemos muito pouco de nós e vemos muito mais dos outros. Nós não estamos sempre atentos ao que se passa conosco, tanto quanto ficamos atentos ao que se passa com os outros. Então, essa lição de discernir e corrigir é da maior utilidade nesse sentido. E destaca Emmanuel as palavras de Jesus que Mateus anotou. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus, Mateus 7, 2. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. A gente vê um companheiro em dificuldade e de imediato comentamos: você viu fulano com um problema assim, problema assado. Prossegue. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Também motivo de comentário. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Então, o que a gente vê e anota também, como destaque, é que ele tinha tudo para vencer aquela dificuldade, no entanto, se arroja por uma questão de coração aos despenhadeiros do sofrimento, o que os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. É isso que nós pensamos. Detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde. Sonham, pensam em ter essas oportunidades, muitas criaturas. No entanto, esse que está sob a análise de Emmanuel tinha todas essas possibilidades de melhoria. No entanto, procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Agiu como se ele não tivesse todas essas possibilidades. Simplesmente ignorou suas próprias possibilidades e
deixou-se arrastar pelo lado errado, seguiu o caminho errado. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. E nós todos lamentamos, mas a maneira como lamentamos é que é importante saber. É importante saber como nós podemos servir, ajudar, colaborar. E a reflexão de respeito a isso. Temos que discernir para corrigir. Como nós podemos corrigir? Temos que discernir, saber se o nosso irmão tinha todas aquelas possibilidades, mas ele foi fraco. Porque Jesus disse para nós uma coisa tão importante. Ele disse, se referindo a Pedro, na negação de Pedro, ele disse, o homem é menos mau do que fraco, ou seja, o homem é mais fraco, mais frágil do que mau. Isso foi dito por Jesus. Prosseguindo com Emmanuel, mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes. Se destacava dentro da sua religião, dentro da sua corrente religiosa. Ele se destacava. E, no entanto, descendo a ladeira, emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Ou seja, o irmão não vigiou, não orou, não vigiou, não olhou. Simplesmente ele se atirou e foi colhido pela obsessão. Aí diz Emmanuel, prosseguindo, tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Por que aconteceu isso? Porque se deram esses fatos. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Se fôssemos nós na situação em que nossos irmãos ventilados por Emmanuel aqui na nossa reflexão, se fôssemos nós que passássemos por essa dificuldade de tropeçássemos, caíssemos, nos arrojássemos por precipício abaixo, tendo todas as possibilidades de nos segurarmos, de nos mantermos. Se fôssemos nós, pergunta Emmanuel, ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Nós conhecíamos as somas dos problemas que esses irmãos ventilados por Emmanuel carregavam consigo. Ele aparentemente tinha todas as chances, todas as possibilidades. Eles tinham, porque são várias situações que Emmanuel coloca. E eles tinham todas as situações para crescer, para progredir dentro da caminhada, da jornada, e, no entanto, se arrojavam nos precipícios da vida, entravam pelos caminhos errados. É verdade que nós não sabemos ainda lidar com isso. Não sabemos, precisamos nos corrigir, porque a lição é muito clara no seu destaque, quando ele diz discernir e corrigir. Emmanuel coloca. Então, precisamos discernir o que se passa com o irmão, porque se nós estivéssemos na situação dele, carregando os pesos que desconhecemos e que ele carrega, talvez estivéssemos fazendo coisa pior. No entanto, nós não olhamos para nós olhamos para o outro. O outro é o nosso ponto de atenção, quando a nossa atenção deveria ser primeiro em nós mesmos. Nós deveríamos olhar primeiro para nós e depois olhar para o outro, o que o outro está fazendo ou o que o outro necessita. Porque, na verdade, a nossa relação com o outro deve ser de amor,
de fidelidade, de auxílio, de proteção, de atenção. Sempre em benefício do outro, nós receberemos todos os benefícios que precisamos, pensando mais no outro do que em nós. Mas, na verdade, o que acontece ainda sob o prisma da nossa atualidade, da nossa vida real, é que pensamos mais em nós e depois pensamos no outro. E Emmanuel prossegue: não te permitas assim pensar ou agir diante dele, dos irmãos, sem que a fraternidade te comande as definições. Quando você se encontrar com um irmão em dificuldade, deixa a fraternidade falar mais alto. A fraternidade é importante, porque o orgulho sempre é o que atravanca a nossa vida, o orgulho, porque ele é o pai de todas as iniquidades, nós sabemos disso junto com o egoísmo, e que sempre esconde de nós a verdade. A nossa verdade mostra-nos sempre uma verdade camuflada dos outros, porque a verdade dos outros ninguém conhece, cada um conhece a sua própria verdade, mas não quer olhar, não quer ver a verdade do outro, mas a do outro é a do outro. Nós não podemos entrar na vida do outro querendo resolver a situação por ele, porém servir, auxiliar, que é bem diferente. Nós precisamos auxiliar e não interferir. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma, pelo veículo da compaixão. Pois é, mesmo em situações difíceis, muito difíceis, que nós vemos que o irmão cometeu um ato muito perigoso, mesmo assim, nós ainda podemos dar a ele o remédio desse irmão em fraqueza, o remédio pelo veículo da compaixão. A compaixão que nos dá a maneira de servir, sendo úteis ao nosso irmão naquela necessidade específica, dando uma mão, dando um carinho, dando uma atenção, dando um copo d'água, dando um alimento, ou que seja que o irmão esteja precisando, uma palavra. Às vezes o irmão não precisa de nada material, ele precisa de uma palavra, ele precisa de um abraço. A compaixão é elástica. Nós temos que pensar de uma maneira que nós possamos servir sem afrontar o irmão, sem que ele perceba que estamos agindo para beneficiá-lo. Senão, realmente, o nosso benefício fica debilitado. Precisamos sempre servir, sem que isso aparente um serviço ostensivo. Assim mesmo, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia nos acidentados. Nós temos, irmãos, visto sempre no decorrer das nossas lições que é difícil se entender o que se passa com os outros. É muito difícil. Mas julgar é que parece fácil, quando na verdade deveria ser proibitivo. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo lições vastas a respeito da questão. E separamos aqui, rapidamente, para nosso conhecimento, o que diz Kardec na lição, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, onde ele cita a passagem que Jesus menciona o argueiro e a trave no olho. E diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Você vê o argueiro,
mas você tem uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em São Mateus, Mateus 7, 3 a 5. E diz Kardec, comentando a questão: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porque é baseada no orgulho. Porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como na importância da sua personalidade. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir, ao mesmo tempo, abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que exalçaria? Ele não ia exaltar. Aqui na terra onde estamos, isso seria uma raridade, você dizer o bem do outro quando você sabia que esse bem ia esconder o bem que você tem em você e eclipsar esse bem em você e exaltar o outro. Isso é raro, acontece, é por evidente, mas é raro e nós sabemos perfeitamente que é o que deve ser. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Nós somos humanos, nós estamos na Terra e sabemos perfeitamente que ainda estamos em estágio de provas e expiações. Portanto, o orgulho ainda é um sentimento que habita os nossos corações. É essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, o orgulho, como principal obstáculo ao progresso. Então, desta maneira, Emmanuel termina a nossa lição nos dizendo o seguinte, que esse orgulho que nós sentimos em relação a nós mesmos, nós nos achamos sempre superiores ao outro, isso é uma coisa que temos que lutar bravamente para tirar, arrancar de nós mesmos, porque na verdade somos todos irmãos e iguais em dificuldades, em vantagens, todos nós temos potencialidades que eu posso não ter, mas o outro tem essas potencialidades. Todos nós somos donos de potencialidades emprestadas por nosso Pai. E Ele nos dá todas elas e nós sempre temos aquela impressão, aquela vaidade de que nós somos melhores do que o outro. Isso, infelizmente, existe e queremos sempre corrigir o outro quando o maior erro está, muitas vezes, em nós. Precisamos ter muito cuidado, porque Emmanuel termina dizendo: se conseguimos discernir o bem do mal, se já conseguimos isso, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Se já podemos auxiliar,
temos que também dizer: parabéns, meu irmão, você está acertando, você está subindo a ladeira. Quando o irmão te fizer algo errado, vamos levantar, ajudar a levantar e dar-lhe as mãos, a segurar nas mãos do nosso irmão e dizer: vamos com Jesus. Assim seja. Até a próxima semana, se Deus quiser.